Bom dia, turma. Bom dia, sexto ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre provérbios, sobre esse gênero de texto, tá bom? Então, a prof vai explicar um pouquinho primeiro sobre o que são os provérbios e depois nós vamos fazer uma atividade. Também vou explicar sobre essa atividade, como é que ela vai ser feita. Então, presta atenção aí na atividade que a prof pede para vocês. Bom, o que seria os provérbios populares, né? Nós chamamos esses provérbios que nós vamos aprender de provérbios populares, ou também conhecido como ditos populares. São frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida, porque nós também encontramos a palavra provérbio no contexto bíblico, que tem também como significado trazer um conhecimento sobre a vida, mas é um conhecimento religioso. Já o provérbio popular, não. O provérbio popular está ligado aos ditos populares. Então, tem essa diferença aí entre os provérbios bíblicos e os provérbios chamados de provérbios populares. Muitos deles foram criados na antiguidade, muito antes, até mesmo muito antes até mesmo da Igreja Católica, alguns provérbios. E eles estão relacionados a aspectos universais da vida, por isso são utilizados até os dias atuais, né? Traz um ensinamento, um conhecimento sobre a vida, então ele se manteve até hoje. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Por exemplo, quem nunca ouviu falar esse provérbio aí? A pressa é a inimiga da perfeição. Isso é um provérbio, traz um ensinamento sobre a vida. Ou seja, se a gente fizer as coisas de uma maneira muito rápida, muito apressada, como que nós vamos fazer algo perfeito, algo muito bom? Então, por isso a pressa é a inimiga da perfeição. E os provérbios fazem muito sucesso, porque eles têm um sentido lógico. Então, ele vai sempre pela lógica, ou ação e reação, causa e consequência. A maioria é de criação anônima, nós não sabemos quem é que criou esses provérbios, como eles são ditos populares, ele nasceu na oralidade, uma pessoa fazer essa construção textual e passar para outra, e assim isso se transformar em um provérbio. Ele é muito fácil de decorar e transmitir, porque o seu formato é muito simples, embora ele carregue um significado muito grande, ele é feito com poucas palavras, então ele é bastante curtinho, o que é fácil de decorar. Falam sobre diversos assuntos, não têm assuntos específicos e fazem parte da nossa cultura popular. Encontramos provérbios para praticamente todas as situações da nossa vida, beleza? Então, nós vamos ver 2 exemplos de provérbios que a prof separou aqui. O primeiro provérbio seria esse daqui. Quem vai ao mar, perde o lugar. E quem vai ao vento, perde o assento. Ou seja, você saiu, perdeu. Deixou de lado ali, perdeu. Não deu devida atenção, perdeu. É um ensinamento. Não é para nós. Não deixa de ser um ensinamento. Outro exemplo. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Acho que vocês já ouviram esse provérbio em algum momento, não é? Ou seja, a pessoa pode ser muito bela fisicamente, mas o seu interior, como a pessoa age, como a pessoa pensa, muitas vezes traz aspectos muito negativos, e esse negativo é comparado a algo feio, beleza? Então, essa bela viola aí é no sentido de ter características belas, bonitas, positivas, como a imagem que acompanha o provérbio. E o pão bolorento, porque o pão estragado. Muitas vezes a gente observa ali o pão e nem consegue ver. Quando você corta ele, ele tá todo embolorado por dentro, né? Aí você consegue ver que aquele pão não presta mais. Então, a gente só consegue perceber realmente, né, como aquele indivíduo é, pelo que ele é interiormente. É o que realmente conta. Beleza? Isso que a prof fez foi interpretar esses provérbios. Qual é o significado que o provérbio tem?
qual é o significado que o provérbio traz. Junto com esse vídeo da prof, eu encaminhei uma atividade para vocês fazerem. Então, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês irão desenvolver essa atividade. Quem quiser fazer a impressão, tiver impressora em casa e quiser imprimir a atividade para fazer na própria folha, pode imprimir e fazer na própria folha. Mas quem não tem impressora não tem problema, tá? Não é obrigatório fazer por meio de impressão. Você pode responder tudo no seu caderno, não tem problema algum. Então, olha só, a atividade que a prof encaminhou para vocês é essa daqui. O que vocês irão fazer, né? Terão de fazer. Vocês observarão quais são as imagens que acompanham esse provérbio e vai escrever esse provérbio aqui, se baseando nas informações que as imagens trazem sobre ele. Então, da letra A até a letra D, há alguns provérbios para vocês observarem e escreverem ele aqui, beleza? Então, essa imagem aqui, vocês vão substituir pelo nome da figura e escrever o provérbio. Quem não pode imprimir, coloca lá atividade de redação, dia 26/11, no caderno de redação, coloca exercício 1, letra A, e escreva. Letra B, e escreva. Letra C, e escreva. Beleza? Para depois poder fazer a correção junto com a prof. Na número 2, vocês irão interpretar, explicar qual que é o sentido desses provérbios aí. Qual que seria o sentido do primeiro provérbio? Qual que seria o sentido do segundo provérbio? Qual que seria o sentido do terceiro provérbio? E assim por diante, trazendo significado. Vocês precisam construir com as palavras de vocês, tá? Não pesquisa na internet e vai colocando resposta da internet, não. Tentem fazer a partir do que vocês compreendem. Aí, na próxima aula, a prof vai fazer a correção e vai explicar qual que é o significado, e nós vamos ver quem que acertou. A terceira é para vocês dizerem qual é o provérbio que se encaixa com a imagem aqui, ó. Há 3 imagens diferentes, 4 imagens, na verdade, diferentes. E vocês vão escrever quais dessas opções aqui se encaixa com a imagem. Nesse caso, vocês colocam o exercício 3 e escrevam o provérbio que se encaixa com essa imagem. Então, se para você é pela boca morre o peixe, então você vai escrever lá, exercício 3, o primeiro, pela boca morre o peixe. O segundo, você vai escolher qual que é o provérbio que está de acordo com a imagem e escrever no seu caderno. O terceiro e o quarto também, beleza? O quarto é uma historinha. É para você identificar qual que é a moral que combina com esses textos aí. Então, você vai ler o primeiro, que é uma fábula do Esopo, e vai escolher qual é a melhor moral que se encaixa nessa fábula. A segunda também é a mesma coisa. Qual que seria a moral que se encaixa nessa fábula? Nós vamos perceber que a moral presente na fábula, muitas vezes, ela é, na verdade, um ditado popular, um provérbio. Beleza? Essa daqui também não precisa copiar o texto, tá, gente? É só colocar número 4, qual foi a primeira que vocês escolheram, que está de acordo com o texto, e depois a segunda que vocês escolheram de acordo com esse segundo texto. Isso tudo vocês podem fazer no caderno de vocês, não tem problema. Quem quiser fazer impressão e responder na folha, pode fazer. Combinado, pessoal? Então, basicamente, é essa a atividade. Caso vocês não consigam terminar de fazê-la, pelo menos faça o exercício número 1 e número 2, e na próxima aula a prof vai corrigir. Não há necessidade de me enviar essa atividade. Não há necessidade de enviarem para o meu e-mail e nem por foto. Vocês vão fazer e a prof vai corrigir na semana que vem, na segunda-feira. Beleza? Então, um beijo para vocês e qualquer dúvida, vocês me perguntem. Abraços!